Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Coisa boa ver as meninas aqui. Ó, que bênção ver todas vocês aqui nessa noite, né? Graças a Deus. Bom, então vamos lá, né? Gálatas 3, versículo de 1 ao 6 é a nossa responsabilidade dessa noite, de estar ministrando essa palavra que eu vou te falar. À medida que eu fui lendo sobre Gálatas, né? Gente, como é atual? Como é atual, né? O que aconteceu lá naquela época, como é atual. Gálatas 3, versículo de 1 a 6, quem encontrou? Amém, então vamos lá. Paulo apela para a experiência dos Gálatas. Ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isso. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Se é que na verdade foram em vão. Aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagre em vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi atribuído por justiça. Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que nessa noite o Senhor venha abrir o nosso entendimento, para que compreendemos, Senhor, a sua palavra, para que entendemos aquilo que o Senhor tem nos ensinado aqui neste lugar. Pai, que nós não venhamos a perder o foco jamais, Senhor, daquilo que o Senhor tem nos ensinado, daquilo que a sua palavra tem nos revelado. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração e possamos fazer uso dela através dos nossos lábios. Pai, em nome de Jesus, gostaria de estar lendo, achei muito importante esse comentário, porque é exatamente algo que eu vejo muito nos dias de hoje. Nos primeiros 2 capítulos dessa epístola, o apóstolo Paulo tratou de sua defesa pessoal. Agora, nos 2 capítulos seguintes, ele defenderá de forma mais objetiva a doutrina da justificação pela fé. As igrejas da galáxia estavam sendo invadidas pelos falsos mestres. É novidade? Pregando um falso evangelho com uma falsa motivação. É novidade? E assim retrocediam na fé e voltavam ao jugo do judaísmo. Essa falta de firmeza da igreja gera um profundo desgosto no apóstolo Paulo, e ele de forma contundente exorta a igreja e faz uma robusta defesa da doutrina da justificação pela fé. John Stuart disse que o afastamento dos Gálatas do Evangelho era não apenas uma espécie de traição espiritual, mas também um ato de loucura. Isso porque o conteúdo do Evangelho é Cristo e este crucificado. O Evangelho oferece a justificação e o dom do Espírito Santo. O Evangelho exige não obras, mas fé. Recebemos o Espírito pela fé e somos justificados pela fé. Assim é o verdadeiro Evangelho do Antigo e Novo Testamento. O Evangelho que o próprio Deus começou a pregar a Abraão e que o apóstolo Paulo contribuiu pregando em seu tempo. E a apresentação de Jesus Cristo. Nessa base, tanto a justificação como o dom do Espírito Santo são oferecidos e exigem apenas fé. Logo no início desse capítulo, Paulo faz 2 solenes advertências. Em primeiro lugar, abandonar o evangelho da graça e consumada insensatez.
Ó Gálatas insensatos, as igrejas da Galáxia estavam perdendo o juízo, agindo sem discernimento, desprovidas de capacidade de raciocinar com clareza. A palavra grega anoetos, insensato, significa tolo, espiritualmente nécio, e descreve uma ação sem sabedoria. Donald Gurtz diz que esta palavra sugere não só a incapacidade de pensar, quando falha em fazer uso dos poderes mentais. Paulo insinua que o tropeço deles era mais uma questão de demência do que de ingenuidade. Aqueles crentes haviam crido em Cristo e sido salvos pela graça, e agora estavam retornando e colocando-se novamente do jugo da lei. Esse retroceder é uma consumada insensatez. Jesus faz essa mesma acusação repetida vezes. Qual é a diferença entre a lei e o evangelho? Entre a obra e a fé. A lei diz, faz isso. O evangelho diz, Cristo já faz tudo. A lei exige obras humanas. O evangelho exige na realização de Cristo. A lei faz exigência e não incita a obedecer. O evangelho faz promessa e nos incita a crer. Assim, a lei e o evangelho se opõem um ao outro. Na esfera da justiça, o estabelecimento da lei é a abolição do evangelho. É por isso que Paulo considera esse desvio da igreja uma consumada loucura. Quem que já viu o Peregrino? Assistiu o filme Peregrino. Eu acho interessante que tem uma parte lá que o Peregrino ele sai deixa a família e vai buscar pelo Salvador, vai buscar pela salvação. Só que na caminhada ele passa muita adversidade, ele passa muita luta. Mas tem algo que ele carrega um jugo, ele carrega como se fosse um saco de areia nas costas. Ele carrega um peso nas costas. E quando ele chega e passa adversidade na caminhada, e quando ele chega, ele encontra o Salvador, que ele encontra ali a cruz representando o Salvador, ele é liberto. Ele é livre daquele jugo da lei. Ele é livre daquele fardo pesado que ele estava carregando. Ele é livre daquele peso. Quando ele encontra a cruz, quando ele encontra o libertador, ele é liberto, ele é livre do jugo pesado que ele carregava. Se Paulo tivesse assistido esse filme, Paulo talvez poderia dizer, os Gálatas foi lá e pegou o saco pesado e colocou nas costas de volta. O jugo que outrora o Peregrino carregava, os Gálatas agora passou a carregar. Foi exatamente isso que eles fizeram. Foi exatamente. Eles literalmente, eles deixaram de cumprir. Eles conheceram a obra, aquilo que Jesus fez ali na cruz do Calvário. Paulo anunciou a palavra da verdade. Paulo mostrou para eles, ensinou para eles ali a palavra da verdade. Paulo mostrou a eles. A palavra foi algo tão eloquente, tão forte, que eles se abrisse um telão, eles teriam visto Jesus literalmente crucificado exatamente naquele momento. Paulo ensinou para eles a palavra, e a palavra ela é viva, ela é eficaz. E eles aprenderam, e tanto por isso eles se converteram e eles fizeram parte da família de Cristo. Passaram a fazer parte. Mas eles, infelizmente, deixaram que a loucura, a cegueira. E diz o texto que a palavra que os judaizantes, os judeus daquela época, porque infelizmente eles não aceitaram Jesus, os Gálatas literalmente deixaram de viver a prática da graça, de viver o alívio, de honrar, o alívio de caminhar com Cristo, o alívio. A luta a gente passa, continua. As adversidades continua. Nós não estamos vivendo um jardim de rosas, mas se tornou mais fácil, o jugo se tornou mais leve.
Porque a gente obedece a Cristo por amor, não é por obrigação. Não é por causa da lei. Não, tem que obedecer, que se eu não obedecer eu vou morrer. Eu tenho que obedecer, que se eu não obedecer... Isso, e os Gálatas literalmente abriu mão de tudo. Moisés escreveu, se eu não me engano, 613 leis. 613. Agora você imagina, os Gálatas deixou de cumprir. Qual é que nós temos que cumprir hoje? Apenas 10. Qual que nós hoje, no Novo Testamento, que Deus deixou estabelecido para nós cumprirmos? Apenas 10. É como se eles falassem, jogassem os 10 mandamentos, aquelas 10 leis que praticamos em Jesus, e pegar as 113 e colocar nas costas e começar a carregar aquele peso todo de novo. Todo de novo. E o único que tem poder, que teve o poder e que cumpriu todas as leis, foi Jesus. Foi Jesus. E eles sabiam disso, mas mesmo assim, eles simplesmente deixaram. E do capítulo de 1 a 3 aqui, Paulo vai questionar: vocês são malucos, vocês estão loucos, por que vocês fizeram isso? Onde vocês estão com a cabeça de deixar a Cristo, de deixar a alegria, de deixar a paz, de deixar a luz, para voltar para as trevas, para voltar para um jugo que vocês não vão conseguir carregar nunca. Vocês não têm, sem Jesus não tem como vocês carregar isso não. Sem Jesus não tem vitória, sabe? Infelizmente os Gálatas fizeram isso. Estavam com a vida, vivendo em paz, mesmo em diversidade, que uma das coisas que a graça nos traz é isso. A gente passa situações adversas, mas mesmo assim, o Espírito Santo que nos justifica, nós temos força para vencer. Jesus que nos justifica pela fé, por causa da fé em Jesus, eu tenho força para vencer. Porque é Jesus que me justifica, fora dele não tem jeito não. Fora dele não tem como. E o Gálatas trocou tudo. Tudo. Abandonou tudo para simplesmente pegar o jugo dos fariseus, pôr nas costas de novo e carregar de novo. E infelizmente isso lá em Israel, se não me engano, até hoje eles carregam um bocado desse jugo aí. Infelizmente. E Paulo então vai dizer que loucura que eles cometeram. Agora vamos trazer para nós hoje. Vamos trazer para nós hoje. É diferente? Não, o que nós estamos vivendo tem sido diferente? Quantas vezes eu já ouvi dizer isso? A gente tem que falar dentro da palavra. A gente não questiona de maneira nenhuma o relacionamento pessoa e Cristo, Jesus. Mas ideias sim. Principalmente se as ideias não estiverem no contexto da palavra. Troca aquilo que a palavra me ensina, aquilo que a palavra me diz, aquilo que a palavra me mostra, para o conceito de homens, por experiência humana, por experiências humanas. A experiência humana ela vai passar, o evangelho prevalece. E muitas vezes as pessoas deixam de estar aqui ouvindo, alimentando, alicerçando, fortalecendo, para viver experiências humanas. O que a palavra nos fala? Que toda a palavra, que não só de pão vive o homem, mas é de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que me alimenta, o que me fortifica é o que sai da boca de Deus. O que sai da boca do homem não vai me edificar, só a palavra que vai me edificar. E Paulo está aqui exortando exatamente os Gálatas. E hoje nós estamos vivendo isso aqui, nos dias de hoje. Quantas são as pessoas que às vezes vêm aqui, ouve a palavra de edificação. Ali eu não pulo, ali eu não rodopio, ali eu não posso fazer isso. Vou para ali que eu posso. Mas aí não tem um sustento. Não tem um sustento. Não tem aquilo que vai me fortalecer no dia das adversidades, na adversidade. E aí o que vai me justificar? O que vai me justificar?
quando eu abandonar a palavra da verdade. Eu vou ser justificada por quê? Pelos aqueles homens? Pelos falsos? E infelizmente que está pregando mentira? Porque é isso que aconteceu com os Gálatas. Depois, quem ia justificar eles no dia da adversidade? Quem ia sustentá-los no dia da adversidade? Eles não iam ter força para aguentar. A gente está passando, né, momentos difíceis nessa terra. E vamos passar muito mais. Se eu não estiver fortalecido, se eu não estiver dentro da palavra, fortalecido na palavra, não tenho força, não teremos força para suportar. Não teremos força para aguentar a adversidade. E a palavra relata, né? Eu acho interessante, uma outra coisa que eu acho muito interessante, que Deus deixou os 10 mandamentos, que é hoje o que nós cumpriríamos, que nós temos que cumprir. Moisés cumpriu escreveu 613. Leis regionais, leis territoriais, leis familiares, leis sacerdotais e por aí vai. 613, hoje cumprimos 10. Quantas que Deus mandou guardar na Arca da Aliança? Quantas? Apenas 10. Às vezes eu fico assim, gente, se o povo não parou para usar, para pensar, sabe que eles não pensam até hoje? Mas Deus deixou só 10. Porque era para cumprir aquelas 10, não era aquelas 600 e tanto. Porque os Gálatas, olha bem, Jesus morreu na cruz. Hoje não precisamos mais ficar pegando cordeiro, transferindo o pecado para o coitado do bichinho, matando o bichinho. Não precisa, Jesus consumou tudo. Aliás, a lei ela foi consumada em Jesus, toda em Jesus. E o que eu acho interessante, que não precisa mais você pegar cordeiro, circuncidar. E os Gálatas voltou tudo a praticar tudo isso outra vez. Negou a fé. Negou a fé. Aí eu te pergunto, está diferente hoje? Eu sento aqui, ouço a palavra, que vai me edificar. Eu aprendo de Cristo, eu aprendo de Jesus falando ao meu coração. Eu aprendo, Jesus começa a abrir meu entendimento, eu começo a viajar na Bíblia, Jesus, então é por isso que eu cometia isso. Senhor, então é por isso, porque a maior revelação está aqui, a palavra. Jesus, eu não sabia, mas Senhor, é verdade. Coisas que às vezes a gente praticava ou pratica, a palavra vem de tal maneira no nosso coração. Você fala, Senhor, eu não sabia disso, mas a palavra me mostra. Sabe, a palavra me mostra. Aí eu deixo de ouvir aqui o que está sendo dito pela palavra e vou para onde o homem que fala e me põe um jugo nas costas de novo. O evangelho é libertador, irmãos. A lei, ela te faz sofrer. A lei, ela te faz sentir dores. A lei, ela te entristece, porque se você não conseguir cumprir, você vai sentir o quê? Dor, tristeza. Eu não valo nada mesmo, eu não consigo cumprir isso. O evangelho não. O evangelho de Jesus, Jesus te ensina, ele te sustenta, ele te ajuda. Errou, vacilou, vamos lá de novo, que eu te ensino de novo. Você vem, senta aí, usa o pastor, usa os demais aqui ministrantes, vai ministrar seu coração. Ai, Senhor, então é assim, dessa maneira, aprendeu, então agora eu vou fazer certinho. Mas e lá? Quando se ensina mentira, quando eu tenho que ir lá para Israel receber a nova instrução de Deus, falei, como? Receber nova instrução de Deus? Mas já foi dada, a instrução já foi dada. Já foi nos dita, já foi declarada a nós. Já está toda aqui estabelecida. O evangelho já foi declarado, já foi anunciado a nós. Agora é eu que tenho que abrir aqui, meditar, aprender e praticar. Não é, vou lá e vou buscar algo que para sustentar a minha fé. Eu vou buscar um sal grosso. Eu vou buscar isso, eu vou buscar aquilo.
Irmão, se Jesus diz assim que não é, se os 10 mandamentos, a lei diz que não é para nós fazermos ídolos, isso acaba saindo a mesma coisa. Isso é ídolo do mesmo jeito. Acaba sendo a mesma coisa, acaba a gente caindo aqui em Gálatas da mesma maneira, não muda nada. Não muda. Por isso que a Bíblia é tão contemporânea. É exatamente o que a gente está vivendo. E será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Agora quer deixar a carne ditar regras. Agora quer dizer a carne falar mais alto. E a carne faz o que, gente? Quando a gente vive pela carne, a gente vive o que? O pecado de novo. Quando a gente vive pela carne, a gente ouve Deus falar. Quando eu deixo de ouvir a palavra e vou viver o emocional, as emoções, quando eu vou viver a minha emoção, eu estou vivendo na carne. É a carne que eu estou vivendo. E se eu estou vivendo na carne, eu caio onde? Na lei do pecado. Vou começar a pecar de novo. Às vezes você começa a cometer atitudes que outrora para ti era assustador, agora não é mais. Outrora você tinha pavor, agora não é mais. Não é mais. Os Gálatas foi isso, dessa forma. Eles aprenderam a viver em espírito. Eles aprenderam a viver o evangelho. Eles aprenderam a viver separados do pecado. Eles aprenderam a viver não segundo a vontade da sua carne, mas eles aprenderam a viver em espírito. Só que eles trocaram tudo isso. Em outra palavra, eles abandonaram Jesus. Abandonaram a Cristo. Abandonaram a palavra da verdade. E isso, infelizmente, irmãos, infelizmente, isso acontece e tem acontecido demais em nosso meio. Demais. As pessoas têm preocupado muito com bens financeiros. Eu vou adquirir bens financeiros demais, eu não vou ficar aqui. Eu não vou ficar aqui. Claro que Deus te abençoa, sim, para você ser um dizimista, para você ter ofertante, para você onde tirar, para dizimar, para ofertar. Deus te abençoa, sim, para que você venha ser bênção na obra do Senhor. Mas não é isso que o Senhor quer de mim, quer de nós. Não é adquirir bens dessa forma. E infelizmente é isso que as pessoas têm aprendido e algo que eu achei muito engraçado, achei muito, para vocês terem noção, como que o evangelho tem sido pregado, como as pessoas têm dado importância para o evangelho. Tinha uma certa fila de pessoas, tinha um certo líder ali, pergunta para um, pergunta para outro, ô irmão, conta aí sua bênção. Nossa, pastor, eu ganhei, eu consegui minha casa própria, eu consegui meu carro, eu consegui minha viagem, oh que bênção, uma glória a Deus. Ô irmão, e você? Eu consegui minha loja, meu salário aumentou, eu estou assim. Que bênção, irmão. Irmã, e a irmã? Aí tinha uma senhorinha, pastor, Jesus me salvou. Pastor, Jesus me curou. Pastor, Jesus me libertou. Irmã, aleluia, glória a Deus. Agora conta a bênção, irmão. Olha para vocês verem. Tá, irmão, tudo bem. Agora conta a bênção. Quer dizer, isso já não faz mais caso. Isso não fez caso. E infelizmente a gente está passando uma situação, eu digo, a igreja que verdadeiramente quer ensinar o evangelho puro, o evangelho santo, o evangelho que edifica, que transforma vidas. Sabe, hoje, sinceramente, o desejo do meu coração foi fazer denúncia. Denúncia. Eu vi Gálatas aqui e falei, Deus, usa tudo aquilo que eu ouvi e vi, que eu denuncie. Sabe? A mentira. Coisas absurdas, horríveis.
Coisas que matavam gente, mataram as pessoas porque elas viviam do jugo do homem, elas não viviam o que a palavra. Tem hora que eu estou aqui, eu estou ouvindo a ministração da palavra, eu estou ali, eu até... Meu Deus, sabia disso? Não tem coisa de 20 anos atrás que Deus é ministrando. Eu falei, Senhor, você entendeu agora, né? Pois é, porque outrora você não ouvia o que eu estava falando dentro da minha palavra, agora você aprendeu. Agora você entendeu que a palavra que muda, que molda, sabe? E o que me chamou muita atenção é acerca do Espírito Santo quando ele opera. Quantas pessoas pensam na cabecinha aqui, que o Espírito Santo, quando a pessoa fala em língua, quando a pessoa rodopia, quando a pessoa profetiza, está cheia do Espírito Santo. Isso não é evidência. Não é. Irmão, e quantas vezes eu estou falando que eu literalmente entristecia com o Espírito Santo, que eu via muito isso. Via pessoas dessa forma e achava que o Espírito Santo não me amava. E está cheio de gente dessa forma por aí. Eu achava que o Espírito Santo não me amava. Ele batizava, para mim isso era batismo no Espírito Santo. Ele batizava, ele enchia, eu não, porque eu estava de fora. E para mim, na minha concepção, quando eu via as pessoas cheias do Espírito Santo, eu não me entristecia. Só que uma coisa que me chamava a atenção, que eu ficava observando. Se aquela pessoa ia ter uma atitude diferente, uma mudança diferente. Só que não tinha. E quando a pessoa não tinha uma mudança diferente, aí que eu questionava com o Espírito Santo. Ué, mas o senhor não é bom? O senhor não é bondoso? O senhor não é amoroso? O senhor não é verdadeiro? Ué, mas se o Senhor encheu, por que essa pessoa continua daquele jeito? Sabe por quê? Só qualquer evidência do Espírito Santo em nós é os frutos. É os frutos. Não é o falar em língua. Eu posso falar em língua, lógico, dá vontade de dançar, de pular, desde que eu esteja cheia do Espírito Santo e desde que eu tenho frutos, desde que Ele produza em mim os frutos. Aleluia. Mas não é. E Gálatas estava perdendo tudo isso. E tem muitos aí que estão perdendo tudo isso. Tudo. Está perdendo a verdadeira justificação pela fé. Está perdendo. E muitos, infelizmente, vai lá e realiza a obra. Eu vou realizar isso, eu vou fazer aquilo, porque eu vou ser justificado pela obra. Então, mudança, não vou mudar. Não vou mudar minha atitude, não vou mudar meu jeito de ser. Eu vou lá e faço a obra. Vou lá e faço isso, faço aquilo outro. Pronto, fechou. Mas não tem mudança. Eu realizo a obra, eu faço isso, eu falo aquilo, porque muitos acham que vai ser salvos por causa da obra. E jamais, nunca. Nós somos salvos por Jesus. Nunca e nem jamais pela obra. Não adianta. Ele é o suficiente salvador das nossas vidas, da nossa alma. Não existe. E sabe uma coisa que eu acho interessante, irmãos? Outra coisa que infelizmente se aprende muito, que o sacrifício de Jesus foi fraco, que Jesus não foi o suficiente, que Jesus não é suficiente, que o sacrifício de Jesus por nós na cruz do Calvário tem que ter, acredito, mas tem que ter acréscimo de alguma outra coisa. No caso contrário, não acredito. E é por esse caminho que os Gálatas estavam entrando. E é por este caminho que muitos então estão entrando. E o que é mais difícil, que quando chega e vê que a vida não muda, que a trajetória de vida não muda, que nada muda, vai brigar com quem? Com Deus e Espírito Santo. E sabe o que acontece? Vai para o mundo. Vai para o mundo. E se arrebenta lá no mundo. E fala que Jesus é culpado. É isso que está acontecendo com o evangelho hoje. Jesus, se eu abençoou fulano, Beltrano, se eu deu dinheiro, se eu deu riqueza, se eu dei isso, e para mim, se eu não dá. Aí sabe o que? Fica com raiva de Jesus. Vai lá para o caminho de Emaús. Tchau, Jesus, vou embora.
Como os dois discípulos, Jesus veio, não resolveu o problema de Israel, não despachou o Império Romano, então vai embora. Vamos lá para o caminho de Emaús, faz isso, irmãos. Exatamente isso tem acontecido. Sabe? Eu estou falando aqui nessa noite, eu estou trazendo a nossa realidade. Sabe? Não teme, não. Alimenta mesmo da palavra, edifica e prega, confronta, denuncia mesmo. Confronta, denuncia. Não precisa ficar com vergonha, não. Sabe? Não precisa. Porque quem enche a sua boca, como foi dito aqui nessa noite, é Deus. E Ele vai te encorajar para falar a verdade, sem omitir nada. Sabe? Sem omitir nada. Outrora alguém me disse, eu achei muito engraçado isso dentro da palavra. Quando Jesus abaixou para fazer o lodo, colocar ali nos olhos daquele cego, Jesus cuspiu, passou no olho do cego, mandou ele lavar lá no tanque. E para muitos, sabe o que significa aquilo? Ponto de contato. Ué, Jesus agora está usando ídolos, está usando coisas para a sua fé ser edificada, não é a palavra mais não? Irmãos, o que Jesus estava fazendo naquele momento? Para o entendido da palavra, para o entendido da grandeza, quem tem vindo aqui, ouvido o Evangelho, nós falamos, né, o pastor falou isso demais aqui, muito no início, sobre o Deus revelado. O que Deus fez lá em Gênesis? Lá em Gênesis, Jesus fez o homem, pôs a mão ali na terra e formou o homem. Quem eu vi aquela cena, eu falei, ué, mas peraí, aquilo ali? Ué, mas se ele... mas ele é o Deus então revelado? Então ele é Deus. Porque só um Deus poderia fazer aquilo. É como se ele estivesse reconstruindo o olhar, os olhos de volta daquele cego. Agora a gente está aqui recebendo tanto banquete, palavras de fortalecimento, de edificação. E por que eu tenho que fazer igual Gálatas? Por quê? Por que eu vou buscar jugo humano, jugo do homem? Para quê? Para que eu vou colocar aquele fardo nas minhas costas e vou carregar outra vez? Por que eu vou começar a fazer obra atrás de obra simplesmente que eu acho que eu vou ser salvo por causa dela? Se eu sou salvo no meu amado Jesus, é Ele que me salvou, é Ele que me salva todos os dias, que me molda todos os dias. É Ele que me transforma todos os dias a minha vida. E os Gálatas estavam jogando tudo isso fora. E os Gálatas estavam abandonando tudo isso. E infelizmente há muitos que têm feito a mesma coisa. Será que vocês sofreram tantas coisas em vão? As adversidades, as lutas, as provações. Será que isso foi em vão? Porque quando a gente vem para Cristo, quando a gente vem para o Senhor Jesus, por mais que a adversidade, por mais, a gente não vai esquecer o que a gente passou, não vai. A gente não esquece. Mas quando a gente vem para o Senhor Jesus, você lembra. Mas é para edificar a sua fé. Não é para te derrubar, não. É para edificar. E os Gálatas fizeram o quê? O que os Gálatas fizeram? Era para edificação, quer dizer, aquilo ali é como se, quando a gente sai da presença do Senhor, se outrora veio e carregava um jugo. Quando você sai da presença do Senhor e busca aquele jugo, o seu passado volta à tona, volta tudo de novo. E muitas das vezes muito mais pesado. Em outras palavras, vem um demônio e mais 7. Mais 7 encrenca. Já era um, agora vem mais 7. O peso. Os Gálatas ficaram completamente cegos. E as pessoas de hoje em dia estão completamente cegas. Quando você vai ministrar o Evangelho, vai falar do Evangelho, muitas das vezes para as pessoas, gente, só falta apanhar. Hoje em dia a gente só falta apanhar. É sério. Hoje em dia eu fui falar com uma pessoa acerca de um assunto, dentro da palavra, eu quase apanhei. Não aceita não, não aceitava não, não é assim não. Irmã, é a palavra que diz. Jesus falou assim, que estamos ouvindo rumores de guerra. Estamos ouvindo rumores de guerra. Mas ainda não é o tempo do fim.
O evangelho há de ser anunciado. Mas o evangelho assim, torto, mentiroso. Ué, quando é que Jesus vai vir? Com esse evangelho anunciado e mentiroso e torto, falso. Evangelho que não edifica ninguém, que mata. Evangelho que, aliás, o evangelho que o povo quer engolir, enfiar a goela abaixo. Na verdade não é evangelho, é lei. É a lei outra vez. Infelizmente, sabe? Então, irmãos, é o que está acontecendo. E é tempo de nós como igreja, é tempo de nós como servo, falar, anunciar a palavra. Gostou, não gostou? Mas é o que a palavra diz. É o que procede da boca de Deus, não é da minha. É dele. Vai doer? Vai. Às vezes porque o evangelho confronta. O evangelho nos confronta. O evangelho nos tira da zona de conforto. Eu gostava da minha zona de conforto. Oh, meu Deus do céu. Mas agora é isso que o evangelho nos confronta. Eu aqui, eu costumo dizer. Meu Deus, como eu sou confrontada neste lugar. Mas para mudança. Para melhoras. Deus nos chama para isso. Porque, como diz o pastor Domingo, Deus quer o quê? Quando a gente somos confrontados, é para Deus arrumar a nossa casa. Arrumar a nossa casa aqui por dentro. Porque quando ele voltar, você está preparada, a sua casa está arrumada, está adornada, você está pronta para ir. Aí não tem palavra que me confronta, não tem o evangelho que me confronta. Eu vou subir como? Como que eu vou subir? Como que eu vou estar com Cristo? Como que eu vou entender o que Ele está me ensinando? Se não tem evangelho? Se o que eu aprendo é tudo errado, é tudo mentiroso, é tudo falso. Sabe, irmão, são coisas que têm me doído muito. Paulo se entristece muito. Eu vejo aqui muita a tristeza de Paulo. Eu vejo muito aqui a tristeza de Elias. Elias lá, né, no confronto contra os profetas de Baal. A tristeza que ele sentiu de ver que o povo deixou Deus, né, para adorar os profetas de Baal. Que é a mesma coisa de Gálatas. Está aqui a mesma coisa. Abandonou a fé. Abandonou a fé no Deus vivo, no Deus criador, e foi servir Baal. É a mesma coisa. Então, irmãos, que a gente toma essa posição, sabe, essa mesma posição que não somente Elias, mas Paulo. Mas Paulo tomou de ensinar mesmo, de denunciar. Não deixar as pessoas ficar carregando o jugo, não. Ah, não gostou, não, tudo bem, mas falou, porque a palavra vai ficar plantada lá. Uma hora ela vai dar semente, uma hora ela vai germinar. Sabe? E aquele que lhes concede o Espírito é que opera milagres entre vocês. Será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É por fé. Porque a lei nos oferece o quê? É pelas obras da fé. Eu tenho que crer. Crer naquilo que Jesus está me ensinando. Crer naquilo que a palavra está me falando. E o maior indício de que eu estou crendo naquilo que a palavra está me falando, do que a palavra está me ensinando, é colocá-la em prática, é praticar. É começar a viver. Dia após dia, após dia, após dia. Viver essa fé. É viver literalmente aquilo que a palavra me ensina. É quando eu coloco em prática, aquilo atrai a atenção de Deus. Quando não é eu ficar falando, é quando eu começar a viver e a viver o que a palavra está me ensinando. E às vezes, irmãos, é difícil, porque eu tenho que abrir mão da minha vontade, da minha carne, do meu eu, para viver isso. Para viver. E aqui nós estamos aqui ministrando, ensinando o que a palavra fala. Aqui nós estamos para dizer, para abrir o entendimento. Porque hoje em dia o que o diabo mais tem feito é soprar na mente humana. Como se diz, querendo dar um nó na mente humana. Querendo cegar a mente humana. Querendo tirar literalmente a palavra da nossa mente no coração.
Tirar literalmente a palavra. Quantas pessoas estão cegas porque não está firmado na palavra. E outra coisa, quando a gente está firmado na palavra, ele pode até soprar mentira. Você fala, mas a palavra não fala isso. A palavra não fala isso. Porque é isso aqui que te firma. Irmãos, deixa eu falar uma coisa que eu acho muito... Quantas vezes, irmãos, eu já ouvi dizer, que igreja que ensina, em outras palavras, igreja batista, e demais igreja que ensina a palavra, é igreja fria. A igreja fria, já ouvi muito isso. Porque igreja boa, igreja fervorosa, é aquela que pula, aquela, sabe? Mas a igreja, a partir do momento que você vai envolvendo e vai conhecendo, você vai ver o quê? Que aqui é a palavra que verdadeiramente é a palavra que te sustenta. Porque aqui a palavra, o inimigo, ele pode soprar na sua mente. Mas você fala, mas a palavra não fala isso? O evangelho não fala isso? O evangelho não dita isso? O evangelho não me ensina isso? Então, você não vai ser enganado. Você não vai ser facilmente enganado. Por quê? Porque você está firmado na palavra. Você não vai viver as mesmas atitudes que os Gálatas. Você não vai. Porque todo dia você a alimenta dela e ela vai te sustentando. Então, não tem como ele te enganar. Não tem como. E infelizmente há muitos que estão sendo enganados, porque não ouve o evangelho e não vive a prática do que realmente o evangelho ensina. E o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para justiça. Abraão, ele não foi justificado por obra. Aliás, Abraão naquela época não foi justificado pela lei das obras, né? Naquela época ele nem tinha lei. A lei ainda nem tinha sido dita. A lei foi sendo dita através de Moisés. E o que eu acho mais interessante, eu quero ler essa parte aqui. E uma coisa que eu acho muito interessante, irmãos, é que se eu não estou firmado em Cristo, se eu não estou firmado em Deus, qualquer palavra, qualquer vento, né, qualquer anúncio de guerra, anúncio de adversidade que vier, eu não vou suportar. Eu não vou suportar. A gente não vai ter força para vencer essa adversidade. Agora, você imagine, Abraão era um homem que ele não conhecia Deus. Foi chamado, vivia no meio de um povo que é idólatra. Abraão ouviu a voz de Deus, obedeceu. E Abraão então achou, né, desejou em seu coração seguir Deus. Desejou em seu coração estar junto, presente com Deus. Abraão desejou em seu coração estar junto de Deus. E quantas adversidades Abraão passou na caminhada? Quanto sofrimento e adversidade Abraão passou na caminhada? E ele manteve o que? Firme por causa do quê? Da fé. Porque a fé o justificou. Porque ele estava firmado o quê? Na fé. E não nas suas, não em obra. Não aquilo que não aquilo que os homens ditam, mas aquilo que Deus falava para ele. Ele firmou na palavra que Deus firmou para ele. E não na obra humana, não naquilo que o homem fala. Então, irmã, dedica tempo. Dedica tempo para alimentar da palavra, principalmente nesse tempo do fim. Principalmente agora, mais do que nunca. Mais do que nunca. Todos os dias alimenta. E não fica... E não deixa ser levado como os Gálatas foram. Todos os dias alimenta, todos os dias busca a palavra do Senhor. Alimenta dessa palavra que vai te edificar dia após dia. Irmão, nós vamos passar situações ainda piores. Não vai melhorar, não.
Se alguém está falando aí que vai ficar bom, que vai melhorar, não vai, não. As adversidades vão ser cada dia piores. Mas o Senhor nos chama o quê? Para estarmos cada dia mais junto dEle, mais perto dEle. Porque é só em Jesus que temos forças para vencer. Assim como Abraão foi. Abraão foi fortalecido todos os dias da sua vida, porque ele caminhava com Deus. Porque ele caminhava com Deus. E o Evangelho é isso. O Evangelho, ele te edifica, o Evangelho te fortalece. O Evangelho te capacita e te prepara para as adversidades, para as lutas. Jesus, ele te fortalece e te edifica para as lutas. Se você sair de perto dele, da presença dele, você não vai ter força. Você não vai ter força. E infelizmente, claro que a gente vai compreender mais à frente o resultado da história dos Gálatas. Mas não faça como eles, não. Sabe? Não faz, não. Não sai de um ponto que você está sendo edificado e vai para um lugar que não vai te acrescentar nada, que não vai te ajudar em nada, que não vai te fortalecer em nada. Você está aprendendo aquilo que te edifica. E aqui não há lei para te matar. A lei que tem aqui é os 10 mandamentos. E é interessante, né? Que os mandamentos, tudo que está escrito ali é livramento da nossa vida. É Deus nos dando livramento. Aliás, Deus sempre nos dá livramento. Tem coisas que a gente não compreende. Com o passar do tempo a gente vai compreendendo. É Deus trabalhando a nosso favor. Então, irmãos, que sejamos como Abraão. E não tomamos essa atitude de Gálatas, doidos, malucos, insensatos. Mas aprendemos, assim como Abraão, a ouvir a voz de Deus e praticar. Porque o que faz a diferença é a prática. É a prática que faz a diferença. É a prática. O falar, Deus conhece a sua própria palavra. Mas o que atrai a atenção de Deus sobre as nossas vidas é a prática diária da palavra. Amém? Gostaria que os irmãos se colocassem de pé. Pai, em nome do Senhor Jesus,